Aqui a pergunta foi, a fala dele foi a seguinte: o deputado Eduardo Bolsonaro disse que disputará a presidência de 2026 caso seja um pedido de seu pai, o ex-presidente. Em entrevista à revista Veja, a Veja não tem mais relevância nenhuma, tá? Antigamente uma capa da Veja derrubava um presidente da República, como foi a do Pedro Collor lá. Mas é um veículo do lado de lá, não é do lado de cá, não é nosso. E ele deu uma entrevista ampla, eu ouvi a entrevista, vocês devem ter ouvido também, parte da entrevista. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz, disse o Eduardo Bolsonaro. Acho que numa democracia normal, quem deveria ser o candidato é o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera diversas pesquisas. E questionado sobre a possibilidade de Michele ser a candidata, ele disse, olha, ela tem uma rejeição muito baixa e é próxima das pessoas evangélicas, das pautas das mulheres. Tal. O Tarcísio é um excelente gestor, mas aquele elogio para colocar ali. Tu fica aqui, tu fica ali, e se o 01 não for, quem vai é o 02. Eu sei da tese do Ivan. O Ivan diz que não considera a hipótese de que o presidente Bolsonaro não seja o candidato. Não considero. Porque, bom, antes eu queria dizer... Boa tarde, meu amigo. Boa tarde à audiência, aos companheiros de debate. Mais uma vez eu agradeço o privilégio de estar nesse microfone. Antes eu quero retornar ao argumento da ajuda externa, do constrangimento de a gente apelar à ajuda externa ou estar recebendo ajuda externa, o Brasil, né, para resolver esse imbróglio institucional, essa doença institucional que a gente está padecendo. Mas daí eu faço uma figura, veja, no Evangelho, em dado momento, Jesus foi questionado pelos os escribas e doutores da lei, mas tu é um rabino e ensina coisas adequadas, mas por que tu anda com prostitutas, cobradores de impostos, publicanos e salteadores? E disse, acaso os sãos precisam de médico? Então, veja, quando uma democracia, para usar essa expressão que a gente está usando aqui, ela entra nessa enfermidade institucional que a gente está assistindo no Brasil, é óbvio que ela por si só não vai conseguir. Isso acontece com nós outros. Quando a gente está com alguma patologia, o que fazemos? A gente senta e se auto-regenera? Só se for um guru, algo iluminado? Não, a gente vai procurar um profissional, tentar achar um profissional da área de saúde para aquela questão, para nos ajudar. Isso tem uma ajuda externa. Então é óbvio que o Brasil, ou qualquer outro país em situação similar, precisa de ajuda externa. Se não precisasse, não teria o problema. Nós estaríamos numa contradição de termos. Então não há problema algum, ao contrário. O fato de países do Ocidente estar olhando a questão brasileira e oferecendo suporte institucional, como é o caso da Casa Branca e o Congresso americano, é um ótimo sinal. Qual sinal? De que eles reconhecem externamente que há uma doença institucional no Brasil e que precisa ser corrigida e que os brasileiros precisam de ajuda. Eles têm limites nas suas forças, assim, de novo, usando a figura de uma pessoa com alguma enfermidade. A gente pode fazer tudo que puder pela nossa saúde, mas a gente tem limites, precisamos de um profissional para nos acompanhar. Bom, dito isso, agora voltando para a questão do Eduardo Bolsonaro. O que é? A minha tese, digamos assim, é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro é um homem inocente do ponto de vista legal, visto por qualquer ângulo, ele não tem crime. Ora, esse homem inocente que governou o Brasil, que pela primeira vez na República conseguiu fazer algo inusitado, atravessar uma crise institucional, política, econômica, inclusive com uma crise de saúde, e colocar o Brasil entre as principais nações do mundo e numa posição, inclusive à frente dos Estados Unidos, na questão da inflação e determinados custos internos aqui do país, conseguimos ter gasolina mais barata no Brasil, conseguimos fazer com que a moeda brasileira fosse mais valorizada, inclusive circunstancialmente, que o dólar naquele momento. Quer dizer, ele fez um governo com méritos reconhecidos fora do Brasil e dentro. Não tem crime nenhum. Existe uma manobra suja, imunda contra ele, impedindo a sua possível candidatura.
Bom, se nós, a nação brasileira, vamos permitir que esse homem seja retirado do processo, nós vamos estar concedendo para o sistema uma vitória. Porque é tudo que o sistema quer. Quer um movimento político chamado de direita, digamos assim, sem o Bolsonaro. Eles querem fabricar uma nova direita sem o presidente Bolsonaro, que é o inconveniente, que é o sujeito que não faz negócio sujo com o centro fisiológico político brasileiro. E aí eles estão dispostos a ceder, inclusive para o próprio filho dele. Veja o desespero que está. Então, eu não acho correto, do ponto de vista institucional, a gente ceder a cabeça do presidente Bolsonaro. Para mim, a única hipótese que existe aqui é a seguinte: o presidente vem a público, com seus motivos de natureza pessoal ou de saúde, seja lá o que for, ou de estratégia política, e declara publicamente que, para o bem do Brasil, ele está se retirando e indicando alguém. E isto é aceitável. Agora, nós aceitar que o sistema diga este pode concorrer, inclusive o próprio filho dele, e o presidente não... Eu encerro aqui para dizer uma coisa. Tem mais um detalhe. A candidatura do presidente Bolsonaro, a disputa dele nas eleições, é um carimbo de legitimidade no processo eleitoral brasileiro para nós e para o mundo exterior. Porque ele não tem como concorrer num sistema sujo como estava antes. Então, ele precisa a figura dele para dar legitimidade. Porque senão essa história vai permanecer ad eterno. Se foi ou não foi fraudado o sistema eleitoral brasileiro.